Eu achava que eu não precisaria voltar mais aqui para falar sobre Roberto Alvim, que foi o secretário de Cultura do governo Bolsonaro e que fez um vídeo apologista do nazismo, reproduzindo um discurso do Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista. Mas aparentemente tem mais desdobramentos aqui que a gente deve abordar porque reflete muito a postura deles diante desse tipo de crise e problemas. No domingo, o Josias Teófilo, que é o cineasta oficial do bolsonarismo e do olavismo, que foi quem dirigiu o filme mostrando a vida do Olavo de Carvalho, ele publicou no Facebook uma mensagem que ele recebeu no WhatsApp do Roberto Alvim. Eu vou ler para vocês aqui na íntegra a mensagem que o Roberto mandou para os seus amigos no WhatsApp. Então ele diz o seguinte aqui: eu, Roberto Alvim, afirmo a quem interessar possa. Escrevi o texto do meu discurso do vídeo, a partir de várias fontes e ideias que me chegaram de muitos lugares. Então ele assume a autoria do texto. Aquele discurso, aquela fala do Roberto Alvim naquele vídeo é dele, não é de mais ninguém. Não é do Deep State, não é de esquerdistas infiltrados no governo Bolsonaro querendo derrubar o Alvim. É dele o texto. Ele diz aqui: meus assessores, Dênia Magalhães, Alessandro Loyola e Alexandre Lautzinger, não tem nada a ver com a escritura. Eu afirmo que não sabia que aquela frase tinha uma origem nazista, porque a frase em si não tinha nenhum traço de nazismo, por isso não percebi nada de errado ali. Mas de fato a frase tem. A noção do texto do Alvim ali tem tudo a ver com a ideia de supremacia étnica e cultural do nazismo, do modo como eles usavam a cultura na época nazista como forma de dominação também, e de doutrinação política das pessoas, dos alemães. Mas errei terrivelmente ao não pesquisar com cuidado a origem e as associações de algumas frases e ideias. E não é apenas isso, Alvim, não era apenas o discurso, todo o cenário, toda a estética do vídeo tinha a ver com isso. Uma pessoa me escreveu aqui no comentário dizendo que até as pausas, o modo, o tom que o Alvim usou, o olhar, o ângulo da câmera, tudo isso reproduzia o modo como Goebbels falava. O penteado de cabelo, o gel no cabelo, a roupa, a disposição dos itens na mesa, tudo isso reproduzia a estética nazista. Então não foi acidental, não foi por acaso, não foi coincidência, não foi influências de ideias aleatórias. Ele montou o cenário, ele montou a estrutura, ele montou toda a fala. Vamos continuar aqui vendo o que Alvim diz. E assumo a responsabilidade por meu erro. Perdi tudo por causa desse erro terrível. A ópera Lohengrin foi postada por minha mulher pouco tempo antes no Facebook, por puro acaso, que é a trilha sonora do vídeo, do Richard Wagner, que era o compositor favorito do Hitler. Acho a ópera linda, e a coloquei por se tratar da ópera escrita após a conversão de Wagner ao cristianismo. O que quero dizer é que não houve nenhuma má intenção da minha parte. Peço perdão a toda a comunidade judaica, por quem tenho profundo respeito e amor. Dei a meu filho, no fim do ano passado, uma camiseta de Israel, que ele usou ao meu lado em minha mensagem de Natal em redes sociais. Afirmo com todas as minhas forças que tenho total repúdio pelo nazismo, assim como por quaisquer regimes genocidas. Como cristão, jamais me associaria com assassinos. Foi tudo uma série terrível de eventos e coincidências que levaram a essa catástrofe. Estou orando sem parar e começo a desconfiar não de uma ação humana, mas de uma ação satânica. Bem, segure essa frase aqui que depois a gente volta para ela. Em toda essa história horrível. Estou agora cuidando da minha família, essa é a minha prioridade nesse momento. Minha esposa e meu filho pequeno que estão destroçados. Perdão a todos que decepcionei e feri. Nunca tive essa intenção. Tudo o que fiz tinha como objetivo promover a arte e uma cultura dignas e belas no Brasil. Fiquem com Deus. Vamos voltar naquela frase que eu disse ali. Começo a desconfiar não de uma ação humana, mas de uma ação satânica. Aqui você vê, nessa frase, isso resume o governo bolsonarista e a mentalidade olavista também. Eles são incapazes de lidar com o próprio ato que eles cometem. Tudo tem uma explicação conspiratória, ou paranormal, ou sobrenatural, ou divina, ou satânica. Eles são incapazes de assumir que ele, em algum momento, se inspirou no discurso do Goebbels, se inspirou intencionalmente no discurso do Goebbels, na estética do Goebbels, para fazer um discurso que ele, em seguida, após gravar esse discurso, de acordo com o artigo da Veja, disse que ele ria e dizia que iam chamá-lo de nazista, ou seja, ele sabia muito bem a implicação daquilo que ele fazia. Não foi acidente, não foi por acaso, não foi obra satânica. E vale lembrar também que meses atrás, o Bernardo Kister, que é outro olavista e outro bolsonarista, disse que as atrapalhadas do governo Bolsonaro, as crises sucessivas,
só podia ser obra de magia negra. Eles são incapazes de reconhecer a incompetência deles, a falta de tato deles, as crises que eles mesmos criam, que eles mesmos geram. Não é obra de Satanás, é obra de magia negra. Não, é obra de vocês isso. Vocês fizeram isso. Vocês são atrapalhados, vocês são incompetentes, vocês são fascistoides. Nesse caso em particular, com clara apologia ao nazismo, referência clara ao nazismo. Não foi acidental, Alvin, não foi acidental. Você mesmo disse posteriormente, vamos chamar de nazista. Você sabia das consequências disso. O que eles não esperavam, e aqui é o ponto, esse aqui é o ponto central, o que eles não esperavam é que alguém reconhecesse isso. Como disse o Olavo de Carvalho, quais jornalistas sabem desse discurso do Goebbels? O que eles supunham é que as pessoas não fossem estabelecer os vínculos, que não fossem criar relação, que não fossem reconhecer o trecho do discurso. Eles queriam zombar da cara dos brasileiros, eles queriam zombar da nossa cara, eles queriam zombar do Brasil, eles queriam tirar o sarro dos brasileiros. E conseguiram, no final das contas, conseguiram horrorizar o Brasil e o mundo mais uma vez. Então não foi acidental, não foi obra satânica, não foi o espírito do Goebbels que desceu e possuiu o Alvin. Baixou lá o espírito. Não, não foi isso. Foi intencional, foi planejado, cada elemento ali naquele vídeo foi planejado, foi deliberadamente escolhido. E agora ele quer pagar como vítima. Eu estou sendo vítima da incompreensão das pessoas. Cometi um erro, um deslize e agora estão me destruindo. Não é isso não. Foi um discurso nazista, inspirado num discurso nazista, com uma estética nazista, com uma proposta cultural nazista, e que vai permanecer no âmbito da cultura bolsonarista ainda. A Regina Duarte vai entrar lá e vai assumir uma secretaria com o viés nazista, com essa noção de uma cultura excludente, que só um tipo de cultura deve ser válida, uma cultura da elite, uma cultura alta, em relação a outros tipos de cultura que são inferiores, que devem ser menosprezadas. A gente teria que ser muito estúpido aqui, muito ingênuo, muito despreparado para acreditar que foi acidental isso. Ou que foi uma obra satânica. E o mais engraçado é que os brasileiros foram lá e escreveram para uma igreja satânica nos Estados Unidos, dizendo, olha só, o Alvin está acusando vocês aqui de terem feito alguma coisa para baixar o espírito do Goebbels nele. E a igreja satânica disse lá, olha, a gente não tem nada a ver com isso. Tira a gente dessa, a gente não tem nada a ver com isso. E de fato não tem. Como eu disse, foi algo deliberado, foi algo planejado. Toda a estética, todo o visual, o tom de voz, o penteado, a roupa, não foi acidente. Como eu mostrei em vídeos recentes também, o que você viu foram olavistas tentando limpar a barra do Alvin, dizendo que isso aqui era culpa do Deep State, que eram assessores esquerdistas, concursados, integrantes do governo de esquerda, que foram lá e tentaram sabotar o Alvin. E ele vai lá e diz que não, fui eu que escrevi esse texto. Então até a tese conspiratória do Olavo de Carvalho já foi refutada pelo próprio Alvin. Só que no lugar disso ele planta uma outra tese conspiratória, que é o Satanás agindo, é o diabo agindo. Isso é o que eles fazem sistematicamente nesse governo. Quando tem algum problema, quando tem algum erro, quando tem alguma catástrofe, algum fiasco que eles cometem, a culpa não é deles, a culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é da esquerda infiltrada no governo, a culpa é da ONU globalista, a culpa é de George Soros, a culpa é de alguém. Algum esquerdista, algum comunista no planeta atuou para prejudicar o governo Bolsonaro. São forças ocultas, esquerdistas, comunistas atuando para poder destruir o Bolsonaro. Porque eles não erram. Esse bando de incompetente, de maluco, eles nunca erram. E como eu disse no artigo de ontem, que eu publiquei na Carta Capital, falando sobre esse caso, agradecendo ao Alvin por ter revelado a verdadeira natureza do governo bolsonarista, esse vídeo em particular, ele foi muito representativo daquilo que muita gente dizia já. E agora se torna explícito. O fato do Bolsonaro ter exonerado o Alvin não quer dizer que o Bolsonaro discorde da postura do Alvin, das ideias do Alvin, das ideias nazistas do Alvin. O que aconteceu foi um repúdio à repercussão negativa, ao escândalo. Porque o próprio Weintraub também propaga ideias nazistas. Tem fala dele que já foram mostradas aqui, ele utilizando um discurso muito parecido com o discurso do Hitler sobre os judeus, só que ele utiliza no sentido dos comunistas. A própria noção de marxismo cultural também é nazista. Os nazistas tinham essa noção do bolchevismo cultural, que seria essa elite judaica comunista no mundo, que usava o capital e o comunismo para poder controlar o planeta. E depois isso vai progredindo, isso vai evoluindo. Os conservadores norte-americanos adotam essa ideia nazista e transformam no marxismo cultural, que é uma ideia pregada pelo Olavo de Carvalho, pelo Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro, por quem compõe esse governo. Então a própria essência daquilo que eles atacam, esse comunismo generalizado, global, para destruir a extrema-direita, isso aí já é uma ideia também nazista.
Então esses ideais perpassam vários níveis do discurso e das práticas dessas pessoas. Tem também, como no vídeo mais cedo aqui sobre o Glenn Greenwald, essa fixação que eles têm em atacar a imprensa, em amordaçar a imprensa. Também é uma postura autoritária, também é uma postura repressiva, que também representa muito esse governo. Uma repressão no nível dos costumes, no nível político, no nível de liberdades, no nível estético, no nível de imprensa também, de livre expressão. A culpa é deles. Não é dos outros, não é de Satanás. O diabo não tem nada a ver com isso. Eles são o problema. Eu já pra vocês aqui o link para esse artigo que tem a publicação no WhatsApp do Alvin, para que vocês possam ler. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse caso, sobre essa tentativa constante dos bolsonaristas e olavistas de se eximirem da culpa e pôr a culpa em outros. No diabo, em magia negra, em comunistas. Eles nunca são culpados de nada. Cometem erros atrozes, erros terríveis, e eles não são culpados disso. São os outros que os levaram a fazer isso, o PT. Cuidado que o PT volta. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.